Livro de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Que a graça do Senhor nos ajude ao estudo desse texto. Meus irmãos, nós iniciamos no último domingo a exposição do livro de Atos. Os irmãos já têm conhecimento que nós costumamos trabalhar uma exposição sequencial de livros. Então, iniciamos e vamos do primeiro ao último capítulo com a graça do nosso Senhor. E agora é a vez do livro de Atos. Confesso que já há algum tempo eu tinha desejo de trabalhar este livro. Aprove ao Senhor que o momento fosse este. E no último domingo nós fizemos uma mensagem introdutória. Infelizmente nós tivemos um problema técnico com a transmissão e não pudemos transmitir a primeira mensagem deste livro, onde ressaltamos algumas informações introdutórias de caráter geral para uma compreensão melhor do desenvolvimento dos nossos estudos. Desta maneira, eu quero brevemente ressaltar algumas coisas introdutórias, já que alguns dos que aqui estão não estavam no domingo anterior e também assim não foi transmitido. Algumas situações ou informações que nós vimos no último domingo a respeito deste livro. Nós vimos primeiro sobre o autor, o destinatário e a data em que este livro foi escrito. Argumentamos com base internas, ou seja, das escrituras, que o autor deste livro é o mesmo autor do terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Então, é o próprio Lucas o autor deste livro. Também falamos que ele escreve para um cristão chamado Teófilo, que era alguém com um cargo alto dentro do Império Romano, que tinha posses financeiras para fazer cópias deste livro e assim distribuir entre as igrejas. Por isso, Lucas, ele destina tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos a Teófilo, um cristão, para que ele assim possa fazer esse trabalho aí de propagação de cópias de Lucas e Atos, tá? E ele teria então escrito por volta aí do ano 63, 64, talvez até 62, já que os eventos narrados deste livro, eles vão até o ano 62, em que Paulo se encontra preso ali em Roma, e ele não menciona o martírio do apóstolo Paulo e nem a destruição do templo de Jerusalém. Então, ele deve ter escrito antes disto, provavelmente entre 62 a 64 depois de Cristo. Tá bom? Vimos também o título, o propósito e o tema do livro. O título do livro é Atos dos Apóstolos, mas também falamos que seria bem apropriado Atos do Espírito Santo, já que nós vemos uma atuação em peso do Espírito Santo aqui. Também falamos que esse título ele não foi inspirado por Lucas, ele foi atribuído pela igreja. A igreja, tendo o livro em mãos, lendo o livro, observando ali os acontecimentos, achou apropriado colocar o nome do livro Atos dos Apóstolos, tá bom?
E Lucas escreve com o propósito de apresentar um relato resumido do desenvolvimento do cristianismo, que parte de Jerusalém, é lá onde ele encerra o seu evangelho, em Jerusalém, e vai até chegar em Roma, um ambiente gentílico e universal. Ou seja, em outras palavras, o livro tem como propósito narrar a expansão do evangelho, de Jerusalém até os confins da terra, conforme é relatado em Atos 1:8, que seria algo a acontecer após a descida do Espírito Santo, e aconteceu de fato. Também um propósito de edificar a fé de Teófilo, tá bom? Teófilo, um cristão, e Lucas tinha como propósito, ele vai falar sobre isso na introdução do seu evangelho, trazer ensinos a respeito de Cristo Jesus, para que assim Teófilo pudesse ser edificado na fé, firmasse na fé do Senhor Jesus. De tal maneira que o tema do livro pode ser resumido como o testemunho fiel e expansivo do Evangelho até os confins do mundo. Também falamos que Lucas, ele escreveu o livro de Atos e ele não recebeu essa mensagem por meio de revelação. Ou seja, Deus não revelou diretamente a Lucas o conteúdo deste livro e nem do Evangelho. Tá? E isso não significa que ele não seja inspirado. Ele é tão inspirado quanto qualquer outro livro que está nas Escrituras, que veio por meio de revelações diretas de Deus. Como, por exemplo, o que Deus revelou a Isaías. Porque Lucas escreveu este livro e também o Evangelho de Atos a partir de pesquisas. Ele era um médico e historiador. Então, ele fez pesquisas bibliográficas, ele saiu pesquisando, ele saiu ouvindo os apóstolos, Pedro, Paulo e outros, e a partir daí, então, ele escreve. Mas a sua mensagem é tão inspirada quanto outros livros, tá bom? O Espírito Santo foi quem o inspirou a escrever cada relato pesquisado e quem coordenou cada aspecto da pesquisa. E Lucas tem algumas ênfases em destaque. Eu assim mencionei a atuação do Espírito Santo, que vai desde o primeiro capítulo até o final do livro, nós vemos o Espírito Santo atuante. Lucas tem uma ênfase em povos menos favorecidos, o que ele também faz no Evangelho, como, por exemplo, citar samaritanos, citar conversão de mulheres, coisas que não era comum, principalmente dentro de um ambiente judaico, de onde o cristianismo saiu até os confins da terra. Lucas também dá uma ênfase no crescimento da igreja. Há várias referências de pessoas crendo no Senhor Jesus Cristo no decorrer do livro de Atos, e de maneira mais específica, há 10 referências ao crescimento da igreja, em que é dito que a igreja crescia, ou que a palavra de Deus crescia, uma expressão para mencionar também o crescimento da igreja, irmãos. E Lucas também, ele dá uma ênfase na conversão do apóstolo Paulo. O livro de Atos ressalta por 3 vezes, faz 3 narrativas da conversão do apóstolo Paulo. E quando você vê algo se repetindo desta maneira, é porque o autor quer enfatizar alguma coisa. Ainda mais quando você lê Atos e você percebe que Lucas dedica 8 capítulos do livro de Atos só para falar da prisão do apóstolo Paulo. Então, ele menciona as 3 viagens missionárias de Paulo, e a partir do capítulo 21 até o último capítulo, que é o 28, então são 8 capítulos, Lucas dedica para falar do aprisionamento do apóstolo Paulo, preso ali em Jerusalém, depois enviado para Roma, onde de fato era o seu destino para levar o evangelho ao mundo. Tá bom? Isso é muito importante. No decorrer do livro nós vamos poder estudar em mais detalhes. Lucas também dá uma ênfase à vida em comunidade da igreja, irmãos. Por fim, eu quero apenas dizer que no último domingo nós também falamos sobre a divisão deste livro, e essa informação é muito importante para que você compreenda o livro de Atos. Você saber que ele está dividido em 2 grandes porções. Uma vai do capítulo 1 ao capítulo 12. A outra vai do capítulo 13 ao capítulo 28.
E o que é que nós temos em cada porção desta? Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos, meus queridos irmãos, o evangelho saindo ali do ambiente judaico ali de Jerusalém, pelos contornos de Jerusalém com o apóstolo Pedro. Então, o que você vai ver nesses 12 capítulos é Pedro. Sim, tem outros, como por exemplo, tem o apóstolo João, fala sobre Filipe, sobre Estevão, sobre Tiago, mas a ênfase desses 12 capítulos aqui é em Pedro, é mostrar como o evangelho saiu do ambiente judaico para ir aos confins da terra, a partir do capítulo 13 ao 28, agora com o apóstolo Paulo. Por que essas duas figuras se destacam nessas divisões? O próprio Paulo disse, meus queridos irmãos, em outra ocasião, que assim como Deus chamou Pedro para pregar o evangelho da circuncisão, ou seja, pregar o evangelho aos judeus, também chamou ele para pregar o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho aos gentios. E o livro de Atos quer mostrar que foi justamente assim que a igreja expandiu. Pedro pregando aos judeus, embora também expandisse isso aos gentios, e Paulo levando o evangelho até os confins da terra, cumprindo aquilo que está em Atos 1:8. Então estas foram algumas das informações, tem outras que nós repassamos aos irmãos. Hoje o que eu quero é olhar esse texto que nós lemos com os irmãos e abordá-lo a partir do seguinte tema: a ordem de Jesus aos discípulos. Tá? Que ordem é essa? Nós vamos ver mais à frente, mas já adianto aqui para os irmãos. A ordem de que os discípulos, no caso aqui os apóstolos, não se afastassem de Jerusalém enquanto não se cumprisse a promessa do Espírito Santo, enquanto eles não fossem revestidos com o poder e a capacitação do Espírito para levar o evangelho até os confins do mundo. Então, o que Jesus vai fazer nesses 5 versículos é ordenar aos discípulos que aguardem a promessa do Espírito Santo. No caso, cumprimento da promessa do Espírito Santo. E olhando esses versículos, meus irmãos, Lucas destaca aqui para nós 3 fatos que são importantes para o prosseguimento do livro de Atos. Lucas está preparando o terreno para um dos acontecimentos mais importantes do livro de Atos, que é o dia de Pentecoste, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E preparando este terreno, nestes versículos aqui, ele nos traz algumas informações, alguns fatos importantes que precisamos ter em mente, e eu quero destacá-los. São 3. Na verdade, primeiro fato, Lucas estabelece o contexto, tá? Estabelece a conexão entre o livro de Atos e o terceiro evangelho. Isso é importante, tá? O segundo fato, Lucas fornece provas incontestáveis que certificam a ressurreição de Cristo. Isso é bem importante também no livro de Atos. E o terceiro fato, Lucas vai destacar a ordem para os apóstolos esperarem a descida do Espírito Santo antes de levarem o evangelho aos confins da terra. Outra informação, outro fato bem importante para nós entendermos nesta noite. Então vamos lá a cada um deles. Primeiro fato aí que Lucas quer que nós tenhamos uma compreensão adequada, versículos 1 e 2, a conexão entre o livro de Atos, que nós estamos estudando, e o terceiro evangelho. E nós já falamos então que tanto Atos quanto Lucas, foram escritos pelo mesmo autor. É uma obra em 2 volumes. Veja aí comigo esses versículos, nos quais inicialmente fica bem claro que Atos é a continuidade do evangelho de Lucas. E Lucas quer que nós tenhamos isto em mente, de que o que ele está escrevendo, ou o que ele escreveu, no caso, é a continuidade do terceiro evangelho. Por exemplo, pense do quanto seria estranho você terminar o evangelho de João, tá? Porque na ordem que está na nossa Bíblia, é o último evangelho, eu vou terminar a leitura do evangelho de João, e de repente você fosse para a carta aos Romanos, que é a primeira carta
que vem aí após o livro de Atos. Como seria estranho? Como que você poderia compreender a respeito da igreja de Filipos, de Colossenses, aos Efésios, se não tivéssemos o livro de Atos? O que poderíamos saber sobre a plantação da igreja de Corinto, sobre os seus problemas, sobre Apolo, que é mencionado ali, se não tivéssemos o livro de Atos para nos dar essas informações? Então Lucas quer deixar claro que há uma continuidade entre aquilo que ele narra no Evangelho, o terceiro Evangelho, aquele que foi escrito por ele, o Evangelho de Lucas, e este livro de Atos. Que nós tenhamos a compreensão que o que está registrado aqui é a continuidade dos acontecimentos a partir do final do livro de Lucas, ali do terceiro Evangelho, que termina com Jesus, a morte, ressurreição de Jesus, Jesus estando com seus discípulos ali, aparecendo durante 40 dias, e depois Jesus sobe às alturas. E os discípulos, os apóstolos, eles estão em Jerusalém ainda. E o que Lucas vai então mostrar é que a partir dali Atos está narrando a continuidade dos eventos. O que aconteceu com os apóstolos? O que aconteceu com os discípulos depois que Jesus subiu aos céus? Por isso ele diz: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, para mostrar que este é o segundo livro escrito para a mesma pessoa, irmãos. É importante, ressalto, mais uma vez, quando você lê o livro de Atos, leia Atos como sendo a continuidade do livro de Lucas. Então, se você quiser ter uma leitura mais proveitosa, leia Lucas e logo em seguida leia o livro de Atos, que você vai ver as coisas se encaixando. Em seguida, aqui o autor faz um relato resumido do ministério de Jesus no seu evangelho, que é o evangelho de Lucas. Quando ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que nós sabemos que é o terceiro evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o evangelho foi escrito com o propósito de relatar as coisas que Cristo fez desde o início do seu ministério. Então, Lucas escreve para fazer um relato da vida e obra de Cristo Jesus no Evangelho. E é assim que encerra o Evangelho. Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus. Por isso ele diz, relatando todas as coisas. É claro que a gente tem que entender todas as coisas aqui como as coisas que foram pertinentes à pesquisa de Lucas, em que ele registrou no Evangelho. Então, todas as coisas que ele registrou. Não é tudo que Jesus fez. Tá? Lucas não está dizendo, eu relatei lá no Evangelho tudo que Jesus fez, nos mínimos detalhes do seu ministério. Não. Todas as coisas aqui se referem a todas as coisas que estão registradas lá naquele Evangelho, desde que ele começou a fazer e a ensinar. Ele usa aqui duas palavras importantes, o verbo fazer e o verbo ensinar. Provavelmente o fazer aqui está relacionado aos seus prodígios, milagres que Jesus fez no decorrer do seu ministério. Todos os evangelhos registram vários milagres, vários prodígios, vários sinais, várias maravilhas que Cristo realizou no decorrer do seu ministério. E Lucas está dizendo, eu registrei isso lá no Evangelho. E de fato, meus irmãos, é só ler, nós vamos ver lá muitos registros do que Cristo fez. E ele também diz que relatou lá no terceiro Evangelho aquilo que Jesus ensinou, os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele ensinou não só aos seus apóstolos, mas também aquilo que ele ensinou às multidões, aquelas pessoas que o seguiam e aqueles que assim iam a ele em busca de ouvir o ensino das Escrituras. Depois, ainda dentro deste ponto aqui, em que Lucas está estabelecendo a conexão entre Atos e o terceiro Evangelho, primeiro mostrando que este é o segundo livro, tá? É a continuidade do primeiro. Depois, dizendo que lá ele relatou aquilo que Cristo fez.
logo em seguida, Lucas registra aí que Jesus instruiu com mandamento os apóstolos antes da sua subida aos céus. O verso 2. Tá? Ele diz aí, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi levado às alturas. Até o momento que ele iniciou seu ministério, desde o momento que ele iniciou seu ministério até o momento em que ele foi levado às alturas. Na verdade, nós sabemos que Lucas começa a registrar desde o nascimento de Jesus, né? Mas aí tem aquele longo período de tempo da adolescência ali de Jesus Cristo, também da infância, que nós não temos muitos relatos, tá? Mas Lucas está dizendo, ele registrou tudo que está, no caso, lá no Evangelho, tá bom? Até o dia em que ele foi levado às alturas, tá? Quando foi que aconteceu isto? Cristo morreu, foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou, e após ter ressuscitado, ele então apareceu para os seus discípulos, para os apóstolos, e esteve com eles, ou aparecendo a eles, durante 40 dias, tá? Não é que Jesus esteve com eles 40 dias, é que Jesus, no decorrer de 40 dias, por várias vezes, apareceu para eles. Não sabemos quantas vezes. As Escrituras registram algumas, tá? E o que Lucas diz é que antes de ele ser levado às alturas, né, depois que ele ressuscitou e esteve ali com os discípulos e apóstolos, antes dele subir aos céus, ele deu mandamento aos seus discípulos. Lucas não registra aqui exatamente que mandamentos eram estes, tá? É claro que Jesus já havia ensinado no decorrer do seu ministério aos apóstolos, mas o que Lucas está dizendo é o seguinte: depois que Jesus ressuscitou, ele esteve com os seus discípulos e no decorrer deste tempo podemos dizer, ele deu outros mandamentos para os apóstolos, outras instruções, outros ensinos. Alguns desses ensinos ou destes mandamentos estão no final dos evangelhos, como, por exemplo, o capítulo 24 de Lucas vai registrar a ordem e o mandamento de que era para eles aguardarem o Espírito Santo, aquilo que vai ser destaque também aqui. Também temos aí aquele texto lá de Marcos, temos o texto de Mateus, da comissão, para que eles fossem pregassem o evangelho. É um mandamento que foi dado depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Fato é que Jesus instruiu os discípulos, os apóstolos, sobre muitas outras coisas que ele não tinha feito no decorrer do seu ministério, antes da sua morte. Talvez ele tenha instruído, dado mandamentos sobre como a igreja proceder após a sua morte, como dar prosseguimento na expansão do evangelho. Agora, meus irmãos, o detalhe importante é que esses mandamentos que Jesus deu foi por meio do Espírito Santo. É importante porque há muitas promessas das Escrituras no Antigo Testamento que apontam para a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Inclusive promessas que dizem que o Messias seria cheio do Espírito Santo. E nos evangelhos, no batismo de Jesus, nós temos o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus era cheio do Espírito Santo e, por meio do Espírito, na sabedoria e no poder do Espírito, ele deu mandamento aos apóstolos. Um detalhe bem importante, que não pode passar em branco aqui também, é que Lucas faz questão de dizer aos apóstolos que ele tinha escolhido. No caso aqui, só tem 11. Né? Judas não foi ainda substituído, vai ser mais à frente. E o que Jesus fez foi reunir aqueles 11 apóstolos e então deu mandamentos a eles. Agora, o importante é Lucas dizer que ele tinha escolhido. Por quê, meus irmãos? Porque são estes apóstolos que vão dar prosseguimento à expansão do evangelho. Porque, meus queridos irmãos, é sob a doutrina destes apóstolos que a igreja está edificada. Então é muito importante esse ressalte que Lucas faz, que Deus deu mandamento, mas esses mandamentos foi para os apóstolos que ele escolheu. Nós sabemos, pelas cartas paulinas, por exemplo,
que havia muitos falsos apóstolos, mas Cristo selecionou os dele, aquele que ele escolheu, aqueles que estão registrados lá nos evangelhos, que no caso aqui são apenas 11, porque Judas não fazia parte de fato desse ministério. Ele vai ser substituído, esse é um evento importante quando chegarmos lá. Então, esse é o primeiro fato que Lucas quer nos passar, é entendermos a conexão que há entre Atos e o seu evangelho a partir desses acontecimentos centralizados na pessoa de Cristo. O outro fato, meus irmãos, ele então fornece provas que certificam a ressurreição de Jesus. Versículos 3 e 4, eu quero ressaltar aqui algumas coisas. Primeiro, o autor chama a nossa atenção para a realidade dos sofrimentos e da morte de Cristo. Olha como ele inicia o verso 3. Depois de ter padecido. O que aconteceu depois de ele ter padecido? Ele ressuscitou, ele se apresentou aos apóstolos vivo, e a gente vai já chegar ali. Mas a atenção que eu quero agora nessa porção é para o verbo padecer. E o credo apostólico, se referindo a isso, diz que Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, fazendo referência aos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo ali no contexto da sua morte, do seu martírio ali em favor de nós pecadores. Mas nós podemos ampliar aqui, meus queridos irmãos, e entender aqui esse ter padecido como todos os sofrimentos que Cristo teve no decorrer do seu ministério, sim, culminando com os sofrimentos da cruz. Ali onde ele foi ferido, ali onde ele foi rasgado, ali onde ele padeceu pelas nossas enfermidades, ali onde ele sofreu pelos nossos pecados. E Lucas está dizendo, o raciocínio de Lucas aqui é mostrar que ele ressuscitou depois de ter padecido, para mostrar que a morte de Cristo Jesus foi um evento histórico real. Isso é importante porque o que nós vamos ver no decorrer do livro de Atos são pregações que têm como foco a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então Lucas já estabelece que o sofrimento, que a morte de Jesus Cristo foi algo real. E ele, como um historiador, está registrando-nos isso com uma palavra cirurgicamente escolhida para falar dos sofrimentos e da morte do nosso Redentor, dizendo que ele padeceu. Depois, Lucas enumera então para nós 5 provas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, meus irmãos, que Jesus deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. E Lucas registra esse fato porque havia muita descrença na época, como também havia muitas lendas, muitas histórias a respeito da ressurreição de Cristo. E Lucas quer chamar a nossa atenção e a atenção dos seus leitores da época para dizer: Cristo padeceu, ele morreu, sim, mas ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele deu provas incontestáveis de que, de fato, ele venceu a morte. Não era uma lenda. Não era, meus queridos irmãos, algo místico. Era uma realidade histórica do cristianismo. E é importante entendermos esse argumento de Lucas em favor da ressurreição de Cristo, porque, meus irmãos, é em razão disso que Paulo vai escrever lá aos Coríntios, dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a pregação do Evangelho, não existe esperança, não existe salvação se Jesus não tiver ressuscitado de fato. Por isso, Lucas diz que ele ressuscitou e ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. E então ele destaca aqui o que nós podemos enumerar 5 provas que podem ser tidas como incontestáveis da ressurreição de Jesus. A primeira é que ele deu mandamentos e ordem aos apóstolos, tá bom? O verso 2 destaca que ele deu mandamento por meio do Espírito
aos apóstolos, isto antes dele subir aos céus, ou seja, depois que ele ressuscitou. E o versículo 4 vai dizer que ele deu ordem, ou também mandamentos, mas no caso ali uma ordem específica para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém enquanto não descesse o Espírito Santo sobre eles. Ora, esse ato instrutivo de ensinar, de dar mandamentos, de dar ordem aos apóstolos, mostra claramente que Cristo estava ali, entre eles, ressurreto. A instrução que ele deu aos discípulos é uma destas provas. Ele esteve com os discípulos dentro desses 40 dias e no decorrer desses dias ele ensinou, ele instruiu, ele deu mandamentos, ele deu ordem aos seus discípulos. Somente uma pessoa ressurreta, no caso aqui, uma pessoa viva, poderia de fato fazer isto. Uma outra prova que Lucas apresenta aí é que Jesus se apresentou vivo, ressurreto aos apóstolos. Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Não era um fantasma. Era o Filho de Deus ressuscitado. E por isso Lucas diz, ele apresentou-se vivo aos seus apóstolos. Tá? Depois que ele ressuscita, ele se apresenta às mulheres, depois ele se apresenta também aos apóstolos, e eles veem o Senhor Jesus Cristo vivo. Em certa ocasião ele até diz, toca em mim, toca na minha carne, para mostrar que era ele, que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo. Toque aqui nas feridas, toque nas chagas. Outra prova, ele apareceu, meus queridos irmãos, por 40 dias a outras pessoas. Depois de ter aparecido aos apóstolos, ele aparece a outras pessoas. E Paulo vai registrar, salvo engano, na carta aos Coríntios, que Jesus apareceu de uma só vez a 500 pessoas. Pessoas que testemunharam que ele estava vivo. Por isso Lucas diz, aparecendo-lhes durante 40 dias, sim, aos apóstolos, mas também a outras pessoas, como Paulo registra, ele aparecendo a centenas de pessoas, meus queridos irmãos. Como eu já falei, ele apareceu durante 40 dias, tá? Não é que ele apareceu a primeira vez e ficou 40 dias entre eles. Ele aparecia numa hora, em outra, quando assim fosse dos seus soberanos decretos fazer. Outra prova aí é que Lucas diz que nesse período de ressurreto, Jesus também falou sobre as coisas do reino aos seus apóstolos, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Ainda aqui, meus queridos irmãos, os apóstolos não tinham uma compreensão focada sobre o reino de Deus. Até mesmo os apóstolos ainda estavam pensando em reino de Deus em termos políticos, com o mesmo pensamento do judaísmo. Tanto é que no versículo 6, tá, dentre os apóstolos, alguém vai fazer uma pergunta, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel, né, o tempo que viu o Espírito Santo? E Jesus responde, não compete vocês a saber do tempo que o Pai designou para isso, né? E durante esses 40 dias, Jesus também ensinou para eles sobre o reino de Deus. Isso porque a mensagem do evangelho que eles iriam levar até os confins da terra era a mensagem do reino de Deus. E eles precisavam ter as suas mentes esclarecidas a respeito desta mensagem, a respeito do que é o reino de Deus. Não é um reino político, é de caráter espiritual, meus queridos irmãos. E é esta a mensagem que eles precisavam propagar. Por isso Jesus, dentre esses 40 dias que apareceu aos apóstolos, falava-lhes sobre as coisas do reino de Deus. A última prova que Lucas coloca aí então, é dizer que Jesus comeu com as pessoas, com os apóstolos. Ora, um fantasma não come.
Então, ao dizer que Cristo comeu com eles, Lucas está dizendo, isso é mais uma prova incontestável de que ele ressuscitou, de que ele esteve vivo com os apóstolos e que ele instruiu os apóstolos durante os 40 dias antes de subir aos céus. Inclusive, quando o Senhor chega na casa onde os apóstolos estão reunidos após a sua ressurreição, e todos ali se mantendo incrédulos, ele pergunta, tem alguma coisa aí para comer? E certamente em outras ocasiões Jesus também comeu com os apóstolos. Meus irmãos, é importante nós entendermos isto. O que Lucas está querendo mostrar aqui, que Jesus de fato ressuscitou e ele deu provas incontestáveis disto aos seus apóstolos e a todas as pessoas ali. Talvez você não questione a ressurreição de Jesus, mas as pessoas questionavam naquele contexto do século I. E se você lê o livro de Atos com atenção, você vai perceber o quanto a ressurreição de Cristo é central para o cristianismo. Se você lê as pregações de Pedro, se você lê a pregação de Estevão, se você lê as pregações de Paulo no livro de Atos, você vai perceber algo em comum. Todas elas falam da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Terceiro fato que Lucas traz para nós aqui é destacar então a ordem para que os apóstolos esperassem a promessa do Espírito Santo se cumprir antes de saírem de Jerusalém. Por que isso é importante, meus irmãos? Esperarem esta promessa do Espírito Santo se cumprir. Porque não quer dizer que eles não tinham o Espírito Santo em suas vidas, porque eles tinham. Tá? Eles eram crentes genuínos já, e o Espírito Santo habita na vida de todo crente. Acontece que para os propósitos do livro de Atos, para o propósito daquilo que vai acontecer no dia de Pentecoste, eles seriam revestidos do poder do Espírito, da capacitação especial do Espírito Santo para expandir a pregação do Evangelho até os confins da terra. Veja aí comigo os versículos de 4 a 5. Onde primeiramente o autor relata então a ordem de Jesus aos discípulos. Versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. É uma ordem dupla, né? Primeiro, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês de mim ouviram. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, por exemplo, encerra com aquilo que nós chamamos da grande comissão, principalmente ali o de Mateus, né, costumamos chamar da grande comissão, que é uma ordem, um mandamento de Jesus, para que os apóstolos pudessem ir por todo o mundo pregar o Evangelho, em todo o mundo, até os confins da terra, como está aqui em Atos 1:8. E tendo Jesus, meus queridos irmãos, morrido, ressuscitado, estado com os seus discípulos dentro desses 40 dias, e o que os apóstolos poderiam ter entendido? Que já era hora de sair e obedecer, como servos obedientes ao seu Senhor, era hora de sair e pregar o Evangelho a todo mundo. No entanto, Jesus aqui, antes de subir aos céus, diz para eles, ainda não é hora. Não saiam de Jerusalém, porque de fato os apóstolos eles ainda estavam em Jerusalém, né? Foi a semana ali da celebração da Páscoa, com a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e os apóstolos ainda estavam em Jerusalém, tá bom? E Jesus diz, não saiam daí, não é para ir pregar aos gentios ainda, não é para sair dos contornos de Jerusalém. Por que não? Porque vocês precisam esperar a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Que promessa é esta? A promessa do envio do Espírito Santo.
essa promessa do Pai foi prometida por Deus, por isso que é promessa do Pai no Antigo Testamento. Por exemplo, um dos textos mais conhecidos, o texto de Joel, capítulo 2. Deus faz a promessa do envio do Espírito Santo. Por isso é a promessa do Pai, a qual ouviram de mim, porque também foi Cristo que instruiu a respeito disso. Se você ler no capítulo 14, 15 e 16 de Atos, você vai perceber Jesus falando a respeito desta promessa, de que ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Também no final do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas registra, salvo engano, no versículo 48, algo a respeito de Jesus falando a respeito do envio do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo para eles, não se afastem, permaneçam em Jerusalém até que a promessa que Deus fez, da qual eu falei para vocês, se cumpra. Aí sim vocês estarão equipados com o Espírito, preparados para expandir o Evangelho até os confins da terra. Mas por enquanto, permaneçam onde vocês estão. Em seguida, então, o autor ressalta, que em breve eles seriam batizados com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Como já disse, isso não significa que eles não tinham o Espírito Santo. Aqui é no sentido de revestimento de poder, de capacitação para realizar a obra a qual eles estariam ali incumbidos de realizar como os apóstolos, de ensinar a igreja, de propagar o evangelho e ensinar as doutrinas sobre as quais a igreja seria então edificada. O apóstolo nos ensina isso em suas cartas, que a igreja está edificada nos ensinos e nas doutrinas dos apóstolos. Para isso, eles precisaram do revestimento do poder e da capacitação do Espírito Santo, aquilo que eles vai ser registrado lá no dia de Pentecoste. Quando chegarmos lá, vamos analisar. E então Lucas faz menção aí, Jesus fazendo menção a pregação de João Batista, justamente porque João Batista pregava sobre isso, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Por que ele faz esse registro? Porque essa era a mensagem de João Batista. Eu vos batizo com água para o arrependimento de pecados, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No caso aqui é omitido a parte do fogo, porque isso diz respeito a juízo, a julgamento, e não é o que está em foco aqui. Por isso ele faz menção aqui a mensagem de João: vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês serão revestidos do poder, da capacitação do Espírito Santo dentre poucos dias. Então vocês estarão preparados para sair de Jerusalém e levar o evangelho até os confins do mundo. Por que ele diz dentro de poucos dias, meus irmãos? E quantos dias são exatamente? Nós sabemos que essa promessa ela se cumpriu no dia de Pentecoste, uma das festas religiosas de Israel, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, se Jesus morreu na Páscoa, ele ressuscitou e esteve 40 dias com os seus discípulos, esse poucos dias ao qual ele se refere aqui no versículo 5 são 10 dias. Desde quando aconteceu isso aqui para o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, que é justamente ali em Atos, e aí você já vê a pregação do Evangelho se expandindo, depois você vai vê-la chegando em Samaria, ela alcançando os gentios, depois se expandindo com o apóstolo Paulo, porque de fato o Espírito Santo já havia descido e cumprindo-se a promessa do Senhor. Então esse é um outro fato importante que Lucas quer que nós entendamos aqui, esta ordem que Jesus deu aos apóstolos para que eles esperassem a promessa do Espírito Santo se cumprir. Então eles estariam preparados para levar o Evangelho até os confins da terra. Portanto, irmãos, nós estudamos hoje sobre esta ordem que Jesus deu aos discípulos, justamente essa que referi, e nós vimos 3 fatos que Lucas destaca que é importante para a nossa compreensão do restante do livro, e eu menciono recapitulando e depois passo para 3 aplicações. Primeiro fato, Lucas quer que nós
compreendamos a conexão do livro de Atos com o terceiro evangelho, entendendo que Atos é a continuação do evangelho. Por isso que o propósito de Atos é narrar a expansão do evangelho, começando de Jerusalém, que é onde termina o evangelho de Lucas, até chegar em Roma, tido então como os confins da terra, o mundo gentílico. Depois, Lucas quer que a gente compreenda aí as provas da ressurreição de Cristo. Ele apresentou isto, dizendo depois que Jesus padeceu, ele deu mandamentos, deu ordem aos seus discípulos, ele apareceu vivo aos seus discípulos, ele comeu com os seus discípulos, entre outras coisas. E, por fim, então, Lucas destaca a ordem que Jesus deu aos apóstolos para aguardarem a promessa do Espírito se cumprir. Que lições aplicativas nós podemos tirar, meus irmãos, para as nossas vidas hoje, como Igreja do Senhor Jesus? Eu destaquei pelo menos 3, e eu chamo a atenção dos irmãos para elas. Primeiro, meus queridos irmãos, esse texto ele define para nós o conteúdo da pregação do Evangelho, a pregação cristocêntrica. Porque nesse texto Lucas fala, meus queridos irmãos, da morte de Jesus, quando ele diz, depois de ter padecido, fazendo uma referência aos sofrimentos e à morte de Cristo. Lucas fala da ressurreição de Jesus, inclusive dizendo que ele apresentou provas incontestáveis disto. E Lucas fala da ascensão de Jesus, dizendo que ele fez tudo isto antes de ele subir às alturas, ou de ele subir aos céus à destra do Pai. E como já disse, se você ler atentamente o livro de Lucas, por exemplo, leia atentamente a pregação de Pedro no capítulo 2, e você vai perceber como isso que Lucas apresentou aqui é o conteúdo da pregação de Pedro. Veja a pregação de Paulo, você vai ver que é o conteúdo da pregação de Paulo. Veja a pregação de Estevão e você vai perceber a mesma coisa, meus irmãos. Lucas, já no início do seu livro, define qual foi a mensagem que fez com que a igreja se expandisse pelo mundo gentílico da sua época. A mensagem centrada em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. E é esta mesma mensagem que nós anunciamos hoje. Inclusive, quando Paulo diz, por exemplo, lá em Coríntios, não quero saber de outra coisa senão Cristo e este crucificado, Paulo não estava pensando de Cristo lá naquela cruz pregado lá ainda. Paulo estava pensando nesta mensagem aqui, de um Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus. Um Cristo vitorioso, meus queridos irmãos. É por isso que Paulo diz, quando escreve aos Romanos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem centrada na pessoa de Jesus. Segunda lição aplicativa que nós podemos tirar desse texto. A primeira é que ele estabelece, ele define o conteúdo da pregação que faz a igreja crescer, que torna a igreja saudável. A pregação centrada na obra de Cristo Jesus, morte, ressurreição e ascensão. Segundo, meus queridos, esse texto estabelece para nós a total dependência e necessidade que a igreja tem da atuação do Espírito Santo. É por isso que os apóstolos não deveriam sair de Jerusalém antes da descida do Espírito Santo. Não é que eles não tinham o Espírito Santo nas suas vidas, nos seus corações, porque isso eles receberam no momento que professaram a fé salvadora em Jesus, como eu e você fizemos. Mas é que eles dependiam da atuação, do poder e da capacitação que vem do Espírito para a realização dos seus ministérios. E a igreja, ainda hoje e por todo o sempre, enquanto Cristo não a vier buscar, depende totalmente da atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus queridos irmãos, quem convence os pecadores
do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem atua na santificação dos crentes. É o Espírito Santo quem guia, quem controla a vida dos crentes em Cristo Jesus. E nós, como igreja, temos que entender a nossa total dependência do Espírito e necessidade da atuação deste Espírito. É por isso que, por frequência, antes de pregar, parte da minha oração é que o Espírito Santo abra a mente e o coração dos ouvintes. É por isso que as minhas orações, enquanto preparo o sermão, é que o Senhor possa ajudar-me a pregar a mensagem no poder e na autoridade do Espírito Santo. A igreja cresceu, a igreja expandiu as suas fronteiras no mundo primitivo, porque era uma igreja dependente da atuação do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus diz: não saiam de Jerusalém, enquanto vocês não receberem esse poder do Espírito. E no decorrer do livro de Atos, nós vemos isso acontecendo, a atuação do Espírito Santo em várias ocorrências. A terceira e última lição aplicativa desse texto, irmãos, é que já de início, Lucas associa a saúde e o crescimento da igreja à vida de obediência dos seus membros, dos discípulos de Cristo Jesus. Aqui no nosso texto, simbolizado na obediência dos apóstolos. Porque, de fato, eles obedeceram a Cristo. Eles permaneceram em Jerusalém, eles aguardaram a descida do Espírito Santo. E depois, então, eles saíram até os confins da terra. Sim, Deus movendo circunstâncias, como foi aquela perseguição ali de Atos 6, a partir dali a igreja, então, começa a abranger, a largar suas fronteiras. Mas esse é o Deus soberano, que cumpre os seus decretos pelos meios ordinários e extraordinários que Ele quer fazer. Mas o ressalte, meus queridos, é que a saúde, a vida espiritual da igreja, o crescimento numérico da igreja está associado à vida de obediência dos seus membros. Precisamos obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, na missão de pregar o Evangelho, na missão de testemunhar de Cristo em todos os lugares em que nós estejamos, de termos uma vida de santidade e obediência ao nosso Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos ajude a perseverarmos em nossa caminhada e aprendizado no livro de Atos. E que Deus possa usar as mensagens deste livro para avivar o coração de cada um de nós como filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos orar agora. Santo Deus, Pai, Deus bendito, te damos graças, Deus, pela oportunidade de estudarmos este livro. Te damos graças, ó Deus, pelos ensinos tão preciosos deste texto. E suplicamos que, de fato, o Senhor aplique esse texto ao nosso coração como crentes. E que o Senhor aplique esse texto, ó Pai, a nós como igreja, o corpo do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que possamos, ó Deus, de fato, ter definido na nossa mente o conteúdo do Evangelho que é Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, reconhecer a total dependência e necessidade do Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai, para avivar o nosso coração, para nos auxiliar a sermos testemunhas da redenção que Cristo trouxe para nós e levar o Evangelho a outros pecadores. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender que a igreja que nós queremos ser está intimamente associado, relacionado, ó Pai, com o tipo de crente que nós somos, se obedecemos ou não ao Senhor, como nosso Pai querido. E assim oro agradecido, Deus, suplicando a Tua graça para o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós damos graças a todos os nossos irmãos, também alguns visitantes que temos conosco nesta noite. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Sintam-se desde já à vontade e convidados para
estarem conosco no próximo domingo. Mas não somente no domingo, né? Nem vocês convidados, visitantes, nem os irmãos precisam aguardar até o próximo domingo. Mas quarta-feira às 19h30 temos nosso culto de doutrina e também no domingo às 9 horas a nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos vocês.